Olá, eu sou o Miguel Cavalcante, diretor do Beef Point e fundador do programa Agrotalento, que é um programa de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens talentos aí da pecuária brasileira. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui no Beef Point uma entrevista com um amigo e uma pessoa que eu admiro há muito tempo, que é o professor José Bento Ferraz. Ele é professor de genética e melhoramento animal lá na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, a FZEA, em Pirassununga, e também ele é um dos maiores especialistas no Brasil em avaliação genética, em especial de gado de corte. Prazer ter você com a gente aqui, professor Bento, muito bom poder aprender um pouco e bater um papo aí sobre a sua história, a sua trajetória, a sua experiência de vida. Miguel, é uma honra para mim ser entrevistado por você aqui no Beef Point, uma empresa muito inovadora que tem trazido uma novidade muito grande à pecuária brasileira e trazendo temas muito importantes para discussão. E estou às suas ordens para a gente conversar. Muito bom. Uma coisa bacana é que o professor Bento ele foi um dos primeiros colaboradores, colunistas do Beef Point lá atrás na fundação, quando a gente começou, nos inícios dos anos 2000. Mas eu queria, aqui nesse início de conversa, professor Bento, que você contasse um pouco do seu início de carreira. Como é que foi aí os seus primeiros anos depois de formado? O que você fez? Que escolha você tomou? Como é que era o Bento Ferraz recém-formado? Eu vou começar um pouquinho antes. Eu fui um aluno muito bom na Faculdade Veterinária da USP até o dia que eu fiz zootecnia. Quando eu fiz zootecnia e fiz melhoramento animal, eu me tornei um dos piores alunos da classe no resto do curso, porque eu não me interessei mais por clínica, por cirurgia, sou veterinário, No fim do curso, eu fiquei sabendo desse negócio de pós-graduação que eu também não sabia muito bem o que era, não. E fui para a área de melhoramento animal por sugestão de um grande amigo e uma pessoa importante no melhoramento brasileiro de gado de corte, que é o professor Raizildo Lobo. E desde o início eu já gostava na faculdade muito da suinocultura e fui trabalhar com suinocultura. Fiz mestrado, fiz doutorado, era professor em Jaboticabal, me tornei professor na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária de Jaboticabal. E fui convidado para montar uma suinocultura no Nordeste. Puxa vida, eu não sabia. Num empreendimento grande de frigorífico integrado com produção de bovinos, suínos e aves. Fui para lá, a primeira coisa que eu tive que fazer foi montar uma fábrica de ração, depois foi montar o frigorífico em si, depois foi montar a suinocultura. E me tornei diretor de produção da empresa, e me tornei um homem de frigorífico. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha beirando 30 anos. Beleza. E fiquei 8 anos e meio nessa empresa, chamada Nutrial Agroindústrias Reunidas, na beira do Rio São Francisco. Gostei muito da experiência, mas chegou um ponto que eu estava querendo voltar. Eu já tinha 2 filhos lá em Sergipe e tal, eu queria voltar para o estado de São Paulo. E tentei voltar para Jaboticabal. Na ida a Jaboticabal para discutir minha possível volta, eu resolvi, na volta, indo já para pegar o avião em São Paulo, parar em Pirassununga e ver meus ex-professores. E aí o professor Carlos Souza Lute, que mexe com bezerro de leiteiro até hoje, me falou: você não vai para Jaboticabal não, você vem para Pirassununga, você vai para a USP. Mas só que só tem uma vaga na área de cunicultura. E lá fui eu aprender a mexer com coelho. Trabalhei nisso, fui fazer pós-doc nos Estados Unidos, com suíno, mas aí eu tive sorte, porque a pessoa que estava desenvolvendo o software que se tornou referência em avaliação genética no mundo era meu vizinho de mesa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que me curiosidade, que é esse negócio de você aceitar uma coisa que não era o ideal, mas ao mesmo tempo era a oportunidade para você estar onde você queria. Conta como é que foi como é que você pensou e avaliou os prós e contras de assumir a vaga de cunicultura. Aí foi o seguinte, essa história é até engraçada. Lógico que eu queria trabalhar com melhoramento animal, que era meu mestrado, meu doutorado foi nisso. Acontece que uma semana antes tinha sido contratado o professor de melhoramento em Pirassununga, que era o professor Joanir, que é meu parceiro até hoje. E eu vi aí nessa vinda para a USP uma oportunidade de, primeiro, trabalhar perto do que eu queria, segundo, sair para o exterior. E eu, em agosto de 1988, coloquei uma meta. Até
que até dia 1º de fevereiro de 91 eu vou estar nos Estados Unidos. Errei por 2 semanas porque me atrasaram o visto. Porque eu defini uma meta muito clara na minha vida, trabalhei muito pesado para chegar nos Estados Unidos, com os dados que eu levei de coelho, né, que eu trabalhei 3 anos nesse negócio, para fazer a próxima etapa da minha carreira, que é a livre docência. Eu defini minha carreira com muito objetivo. Isso é coisa de melhorista, né? Ou seja, se você não põe objetivo, você não vai chegar muito em nenhum lugar. Então aí eu fiz... Aí quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu comecei a testar o programa de avaliação genética dessa pessoa. E me tornei o especialista no programa. Até que o programa foi lançado em março de 92, em abril de 92 o manual do programa em português foi publicado no Brasil. Que legal. Então aí ao voltar dos Estados Unidos, o professor Joanir foi no fim da minha estadia lá, eu voltei, fiquei dando aula e tal. Em 94 nós fomos procurados pelo seu Purgo, então presidente da Agropecuária CFM, para fazer a avaliação genética do rebanho de Nelore e do rebanho de cruzados que eles tinham, que seria o embrião do programa Montana. Porque o Littman, que era sócio do programa Montana, foi a Nebraska pedir para o nosso professor fazer a avaliação. Ele falou, não vou fazer não, tem 2 no Brasil que fazem. E eles trabalham juntos. Que legal. Então esse ano, exatamente em maio, né, nós estamos terminando maio, faz 20 anos que nós estamos trabalhando com a Agropecuária CFM. A partir daí a gente entrou no negócio de avaliação genética de bovinos. Porque suíno não dá para trabalhar também, né? Mas esse era o seu grande interesse, pecuária de corte? Não, eu era um sujeito com espírito de porco, né? Eu gostava de trabalhar com suíno. E melhoramento de suínos, ou você está dentro das empresas ou você está fora. Não existe pesquisa nisso, nada disso aqui no Brasil. Então aí eu entrei em gado de corte, me encantei com aquilo e a gente está nisso até hoje, aí, tocando a vida. Muito bacana esse negócio de você ter esse, né, aprendizado e ter essa escolha, né, que às vezes você escreve certo por linhas tortas, né, de você teve que optar por uma vaga que não era o ideal, mas depois abriu. E eu achei interessante isso, você dizer que você aceitou essa vaga porque ela te ajudava a andar para frente os seus objetivos, né? Estava em São Paulo, estava perto do tema que você gostava e também abria a possibilidade de você ir para os Estados Unidos. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, interessante, você está tocando nesse assunto, nos últimos 9 anos a gente tem dedicado, nosso grupo tem focado muito nessa área de genômica. E aí eu aprendi uma coisa muito parecida com isso que você acabou de falar. A gente tem ido para vários cursos de treinamento em genômica, e mais da metade dos alunos desses cursos são pesquisadores ou profissionais da área de melhoramento de planta, principalmente de eucalipto. Então, a genética é muito simples. Se o animal é o tal diploide, né, que tem 2 conjuntos de cromossomos e tal, a genética é a mesma, seja peixe, seja ave, seja bovino, seja suíno, seja árvore, tá? É a mesma coisa. Então, isso é importante, é interessante. Então, a gente fica escutando avanços vendo os avanços de outras áreas, e a gente fica muito preocupado com a pecuária, porque a pecuária tem um enorme inimigo, né? A tradição. A tradição e a falta de informação são os inimigos mortais da pecuária. Explica melhor essa questão aí, o que é diferente nos outros produtos, nos outros animais, nas outras culturas com a pecuária? Produção animal ou vegetal tem uma função, produzir. Produzir no melhor custo-benefício possível. Quando você chega em árvore, para mim a árvore da direita e da esquerda são árvores, eu não quero saber, né, a cara delas, tá? Eu quero saber se a da direita produz mais que a da esquerda, então aí é a minha decisão. Em suínos, em aves, que são as culturas animais que mais progrediram geneticamente, é a mesma coisa. Não existe a poca maricota, a poca chiquinha, tá? Existe a poca número 25 e a 42, tá? Então, todas as vezes que a produção se desligou da paixão, a coisa foi muito bem. Gado de leite, existia a vaca pretinha, a vaca maricota, etc e tal. Isso não existe mais. Hoje os produtores são grandes produtores que querem saber de custo-benefício.
Então o gado de leite andou muito rápido no melhoramento animal. Quando você vai para gado de corte tem uma paixão muito grande. O pessoal se apaixona por reprodutores, por nomes, por etc e tal, e esquece que por trás disso tem uma produção. Só para você ter uma ideia qual é o impacto disso. O Brasil hoje precisa, com suas mais ou menos 70 milhões de vacas, precisa de uns 500 mil tourinhos de reposição por ano. Touro geneticamente avaliado por ano, considerado melhorador no Brasil, são menos de 20 mil. Faça as contas, nós atendemos 3,5%, 4% do mercado com touro avaliado geneticamente. E 95%, 96% do mercado com touro desconhecido. Se é bom, se é ruim, é outra história, mas é desconhecido. Inclusive uma parcela extremamente grande disso, cabeceira de boiada. Então isso mostra que paixão e a nossa tradição de pecuária não é uma tradição de produção, é uma tradição de paixão. E acho que o grande ponto nisso aí, assim, porque a paixão também tem o seu lado positivo, é que você vê esses programas de melhoramento, não sei se é o nome, mas pessoas que estão selecionando o gado, quando ele coloca outros interesses, outras paixões, outras vontades ou gostos, né, ele acaba inserindo novas características que ele vai medir, né? Se ele vai medir o tamanho da orelha, o tamanho do chifre, a cor da pele e tal, é mais uma característica que ele tem que seguir com aquilo, e quanto mais características você avalia, mais difícil a evolução de cada uma delas, né? Então, se você está medindo 10 coisas e tem 3 irrelevantes, a evolução nas 7 relevantes vai ser mais lento. Eu falei lá no começo, né? Minha vida profissional teve um certo sucesso porque eu coloquei foco. O melhoramento é igual. Se você não foca o que você quer, a sua foto fica muito indefinida. Você quer tirar uma foto bonita e que te vai dar informação? Tira uma foto de perto da pessoa, daquilo que você quer ver. Você quer tirar uma foto genérica de um grupo de 100 pessoas? Você vê as cabecinhas dos pontinhos pretos. Você não define nada. É exatamente isso que acontece na pecuária. Hoje, nos programas de melhoramento que existem por aí, existem muitos programas de avaliação genética, poucos programas de melhoramento. Porque avaliar geneticamente é uma coisa. Você tem um relatório, você tem um sumário, etc. Agora, quem não usa o sumário não está fazendo melhoramento. Quem não usa as informações que os programas de melhoramento trazem, não está fazendo melhoramento. Isso é uma perda de tempo, porque ele perde tempo colhendo informações, perde tempo e dinheiro fazendo avaliação e não usa. Por que ele não usa? Por causa da paixão. Ele gosta de determinados reprodutores e tal. Existe uma figura que eu já fiz há um tempo atrás e causou um certo impacto, que é em que posição nos programas de melhoramento estão os principais touros que vendem no Brasil. E é terrível, porque eles estão na rabeira da curva. Isso mostra que o Brasil não faz bem feito melhoramento de gado de corte, o que é muito frustrante, né? Não, essa é uma oportunidade para você, né, e para os melhoristas e para quem está à frente disso aí. Mas eu vou te perguntar uma coisa, o que a experiência de trabalho na Nutrial, é isso que chamava a empresa? Isso. Te ajudou a ser um melhor professor, um melhor melhorista? Foi absolutamente determinante, porque eu percebi que tudo que você faz tem que ter um objetivo. As piores épocas da minha vida, os piores dias da minha vida, foram os dias que eu levantei e não sabia o que eu tinha que fazer exatamente naquele dia. E na empresa você tem que fazer o melhor, porque senão a empresa não sobrevive. Então, eu aprendi muito na iniciativa privada, aprendi que a gente tem que ser rápido nas decisões e não pode errar muito. Errar todo mundo erra, mas muita gente não pode errar não. Porque um erro em melhoramento animal significa muitos anos para você consertar. Eu me lembro bem de um caso que a gente teve de o indivíduo usar um touro somente na safra inteira. E o touro era um dos últimos classificados na avaliação genética. Nossa. Ele estragou o rebanho dele de forma definitiva e saiu do negócio. Melhoramento genético violento em um ano só. Saiu do negócio. Por outro lado, eu conheci um outro cara que fez a mesma coisa. E ele usou um touro só na safra toda e acertou na veia, mas também ele tinha informação e usou informação genética, e o rebanho dele padronizou, e para mim é um dos melhores rebanhos de Nelore do Brasil hoje. Então tem os dois lados da conversa. O que leva ao seguinte: você quer ter sucesso na área de genética e de melhoramento animal, defina seus objetivos e use as informações. Eu não sei interpretar sumário. Aprenda.
Isso não serve só para melhoramento, não, serve para tudo na vida, né? Tipo, você decidir, ter foco, saber o que quer e usar a informação, usar a melhor tecnologia disponível que você possa bancar. Exatamente isso. Ou seja, hoje existem tecnologias fantásticas e a turma não usa, só isso. Eu vou mostrar mais tarde num negócio que nós vamos gravar daqui a pouco. Nós estamos usando hoje em avaliação genética ou melhoramento genético no Brasil, metodologias dos anos 30, é a mais nova que nós estamos usando. Ou seja, e a metodologia do século XXI? Nós não estamos usando, de 2014, nós vamos lá fora, tá? Eu vi, ainda ontem eu estava lendo, vamos começar uma nova prova de ganho de peso, não sei aonde, tantas inscrições. Metodologia dos anos 30. Depois disso surgiu um monte de coisa, Depois disso o melhoramento decolou, mas nós estamos lá atrás. Então a gente precisa aprender a usar a informação genética sobre a avaliação genética disponível. Está aí no mercado. O que é a tecnologia 2014 para melhoramento de gado em corte hoje? Nós temos sempre que pensar em custo-benefício, né? Hoje existem coisas importantes na área de genômica acontecendo, mas o gado de corte é muito diferente de gado de leite e muito diferente de outras espécies, porque um touro de gado de corte tem que ir para o campo cobrir vaca. Então, ele não pode custar mais do que, 60 arrobas, 50 arrobas, 70 arrobas, sei lá eu. Não dá para pagar 20 arrobas de boi para genotipar um touro antes de como custo, porque sendo que de cada 10 eu vou escolher um. Não é possível, tá? Então, embora a genômica seja muito forte, e a gente está estudando pesado essa parte genômica, nós temos que reduzir o custo da genotipagem muito, muito ainda, tá? Em pelo menos umas 20 vezes, para começar a ser viável. Agora, muito antes da genômica, nós temos as informações dos sumários, das avaliações genéticas, que ninguém usa. Ninguém usa, não. Pouca gente usa, né? Isso que precisa mudar. E quais são as características hoje, ganho de peso, idade do primeiro parto, intervalo entre partos, o que você acha que é o mais importante hoje para a pecuária de corte brasileira? Eu não tenho a menor ideia, porque para cada caso é um caso. Eu não gosto muito dos tais índices de seleção. Eu acho que os índices são, em primeiro lugar, empíricos, de pessoas que sentaram numa mesa e falaram o seguinte: olha, em geral eu vou dar 20% para peso a desmama, 40% para peso sobre ano, não sei quanto para musculosidade, não sei quanto para qualquer outra coisa. Isso pode ser bom para algumas pessoas, mas eu vou dar um exemplo. Compre um touro ganhador que transmita genética para ganho de peso rápido e jogue em algumas regiões de Mato Grosso do Leste e Mato Grosso do Sul, ou de Tocantins, ou de Goiás, regiões de solo muito arenoso, de solo pobre, de solo que não retém água, e logicamente a produção de capim é menor, né, e de qualidade não tão boa, que você vai ter um resultado muito pior do que se usar um touro mediano. Por outro lado, se você usa em pastagens que foram feitas em cima de cultura de soja, num solo um pouquinho mais argiloso, um solo melhor, mais corrigido e tal, é bobagem você usar o touro mediano, você tem que usar o touro ganhador. Então, para cada caso é um caso. Para cada sistema de produção, para cada sistema de produção é uma coisa. Dizer, quanto que a fazenda suporta, quanto que o seu pasto suporta. Não adianta você ter um animal de alta performance num ambiente muito rústico. Eu estou lembrando exatamente a forma mais engraçada de explicar isso aí. Acho que quem já explicou é o Eduardo Almeida Reis nos livros dele de As Vacas Leiteiras, os Animais que as Possuem, né? que é um título fenomenal. Muito bom, muito bom. E ele fala que o cara comprou uma vaca, um rebanho super rústico para a fazenda dele, só que era rústico na Suécia. Então, assim, era um rústico que suportava menos 30 graus. Chegou aqui no Brasil, as vacas morreram, né? Porque era rústico por uma característica que não era a característica a ser enfrentada aqui. Então, é muito de você casar o animal com o ambiente, né? Em todos os desafios que tem. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, que é: você tem um trabalho muito sólido e há muito tempo com a CFM. E é uma empresa grande, uma empresa de sucesso, uma empresa que está aqui no Brasil há bastante tempo. E você deve ter aprendido muito com eles, não só de melhoramento, mas de negócio e de visão e de maneira de tocar as coisas. E o que você aprendeu com a CFM, com as pessoas da CFM, que você usa para você pessoalmente e profissionalmente? Eu acho que eu sou cheio de sorte.
E eu, ao ser contratado pela CFM, eu comecei a aprender algumas coisas que me mudaram a vida. Em primeiro lugar, trabalhe com gente séria. Gente séria é outra coisa. Você pisa em terreno firme. E eles são uma empresa inglesa, de origem inglesa, e uma empresa extremamente séria. O exemplo melhor de seriedade da CFM, são causos, né, que a gente conta, foi um dia um telefonema que eu recebi, dizendo, sua avaliação genética está errada. Eu falei, por quê? Porque eu estou aqui na frente de um bezerro que desmamou com 270 quilos, o bezerro é fantástico e a sua avaliação genética diz que ele é negativo. Eu falei, posso estar errado, me dá aqui o número do bezerro. Aí eu fui ver. Esse bezerro era realmente fantástico. Só que ele tinha 136 irmãos, todos negativos. Então eu não tenho suporte científico para dizer que ele é bom. Eu tenho suporte científico para dizer que ele é ruim. Bom, qualquer criador normal me desconsideraria e levaria o bezerro para frente. A CFM mandou castrar o bezerro. Então isso foi muito bom, me deu muita senso de responsabilidade e o cuidado deles com a colheita de informações, de dados, e o valor que eles dão para a interpretação dos dados é uma coisa impressionante. Então, como é uma empresa muito séria e que acredita no melhoramento genético, ela nos ensinou muito que esse era o caminho a seguir. Então é muito frustrante quando a gente faz a avaliação e o sujeito não olha e faz os acasalamentos que dão na cabeça dele. Não faz um acasalamento adequado para obter melhores animais. O segredo da CFM foi trabalhar corretamente, definir muito claramente seus objetivos e trabalhar do jeito certo. Tanto é que se tornou o maior vendedor de touro avaliado do Brasil. Então isso eu aprendi muito. Isso é muito legal porque acho que dos pontos mais importantes que tem para você contratar alguém, para você escolher alguém para trabalhar com você, que eu vi uma pessoa falando que eu admiro muito e eu gravei isso para mim, são 3 pontos. É vontade de trabalhar, é criatividade, você está aberto a ver coisas novas, a aprender coisas novas, a prestar atenção no que tem de novo, porque as coisas mudam. E terceiro, ou primeiro, é ética, né? Porque ética é inegociável, então acho que é muito bacana você citar isso. Agora, eu queria aproveitar você estar aqui. Você tem uma experiência muito grande com pós-graduação, né? Fez uma série de pós-graduações, está envolvido com pós-graduação na FZEA. Quais são as dicas que você daria para uma pessoa que está escolhendo quais escolas que ele pode fazer que ele poderia fazer um curso de pós-graduação? O que é o classificatório e o que desclassifica? Não precisa falar nenhum nome de nenhuma faculdade, mas assim, como que avalia? Pós-graduação é uma coisa muito complicada, ela virou profissão no Brasil. Tem muita gente que não consegue colocação no mercado e sai para pós-graduação, para conseguir ganhar uma bolsa e ficar lá enrolando 2 anos, ou 4 anos, ou 6 anos. Isso é muito ruim, porque é uma pessoa sem objetivo, é uma pessoa que está gastando o tempo dela, o tempo dos outros e dinheiro dela e dos outros. Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Recentemente, inclusive, eu mandei cortar uma bolsa de pós-doutoramento porque a pessoa não tem objetivo, não sai do lugar. Tá? Nunca saiu e não vai sair nunca. Tá? Então, em primeiro lugar, escolha para ser seu orientador, não necessariamente um sujeito muito produtivo, um sujeito mais experiente, de renome, tá? Não é esse o caminho. Às vezes esses caras nem são tão bons assim. Mas escolha alguém muito sério, muito seguro que está fazendo e que te defina com muita clareza quais são os objetivos e se esses objetivos baterem com os seus. Você só vai ser um bom aluno de pós-graduação se você definir exatamente o que você quer. Se você não definir, você não vai se interessar. Essa é a verdade. E é o que você falou, seriedade, ética. Ética é básica, né? O Brasil está numa situação muito ruim pela falta de ética. Em todos os setores de governo, escolas, faculdades, etc. e tal. Então, escolha um grupo bom, um grupo que se dedica e um grupo que tenha muito relacionamento internacional. O conhecimento hoje não está na sala de aula, o conhecimento está nas relações internacionais. Nesse ponto eu tenho que dizer que o Beef Point inovou de monte quando começou a organizar suas viagens. Por quê? Porque o Beef Point leva as pessoas para ver coisa diferente. Se a pessoa tiver de cabeça aberta, muito bem. Se não tiver, perdeu tempo na viagem. É verdade. Né?
Então eu acho que relacionamento internacional, hoje, na minha visão, é a coisa básica. Se eu tenho alguma coisa que presta, é meu network. Esse é bom. Esse eu conheço todo mundo, tudo quanto é canto. Muito bom. Fala mais sobre o que você deve olhar para escolher um orientador, né? Como escolher um orientador? Como tem o cara que seleciona touro, né? Tem o selecionador de orientador. Tipo, que são as 3 coisas mais importantes para escolher o orientador certo para a sua pós-graduação ter sucesso, ter chance de sucesso? Primeiro, não escolha ninguém muito simpático nem muito bonzinho. Né? Muito bom essa. Não caia muito em conversa em aparência. Escolha alguém muito sério, dê uma olhada na história dessa pessoa, como é que ela evoluiu profissionalmente, isso é importante. Eu não quero tirar fora o potencial dos jovens. Tem muito jovem orientador que pode ser melhor do que os antigos. Né? Vai dar mais suporte, vai ficar mais perto, exatamente isso. Né? E veja se a pessoa tem gana, cria amor pelo tema que você escolheu. Se ela tem vontade de resolver aquele negócio. Por exemplo, semana passada eu estava numa reunião de pós-graduação em seleção, melhoramento de peixe. Porque eu acho isso que eu tenho paixão por começar a mexer com isso aí. Não mexo não, mas eu tenho paixão e vou. Sabe se a minha próxima etapa? Eu tô ficando, vou me tornar sexy essa semana, né? Faço 60 anos. Parabéns. Eu escutei uma coisa muito importante do reitor que me nomeou diretor da faculdade de Pirassununga em 2001. Ele falou, olha, eu criei um programa na USP chamado USP na Terceira Idade. E eu pensei que as pessoas fossem lá, as pessoas de terceira idade fossem lá para esperar o tempo passar para morrer. Não, eles vão lá para resolver o que vão fazer no próximo terço das suas vidas. Terço final, então vamos aproveitar o terço final. Tá certo isso. E aí vai ter uma coisa que tem muito mais propósito, coisas que elas gostam. Você vai abrir a cabeça, você vai abrir a cabeça, né? Tá? Isso que é muito... E provavelmente vão viver mais tempo também, porque vai ter uma vida mais ativa. Porque vai ter uma vida mais ativa. Então, voltando ao assunto, escolha um orientador que se interesse realmente pelo que você vai fazer, mesmo que ele não tenha tanta experiência assim. E escolha uma pessoa que tenha contatos, que tenha uma boa origem, que venha de um orientador bom. Isso também é importante. Porque essa pessoa que tiver origem, tiver contatos, tiver experiência no exterior, ela provavelmente seja uma pessoa de cabeça aberta, provavelmente vai te apoiar. Você quer pegar um orientador mais velho, mais experiente? Escolha um e veja a consistência da carreira dele. Você tem que estudar o seu orientador, não ele você. Isso aí você está falando, estou me lembrando que os melhores professores que eu já tive não eram os mais moleza, eram os mais exigentes, os mais difíceis, os que cobravam mais. Né? E eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo também, né? Que tipo, você vai lembrar de mim se eu te cobrar, se eu exigir, se eu for... Né? Isso é uma outra coisa também, até é uma das bases desse programa que a gente está lançando aí, né? Que vai lançar no segundo semestre do Agrotalento, que é ou você vai virar, ou você vai se tornar muito parecido com as pessoas que você anda junto. Então procure andar com pessoas melhor que você, ou procure andar com pessoas que têm as qualidades, as características que você quer ser ou quer ter, que você vai ter isso naturalmente. Se você só anda com gente boa, não tem como ser bom, não tem como ser honesto, não tem como fazer as coisas direito. Agora, se só anda só com um malandro, preguiçoso, ou gente roda presa, o negócio não vai funcionar. Então acho que é muito bacana essa sua dica aí, que está muito amarrada com o que a gente acredita, com o que a gente tem como, né, essência do desenvolvimento pessoal. Eu acho que você falou uma coisa que para mim foi fantástica. Há um ano atrás uma pessoa entrou na minha sala e falou, rapaz, não complica a tua vida, simplifica, joga as pessoas em 2 balaios, os do bem e os do mal. Fica fácil, você não vai errar muito, tá? E isso mostra o seguinte, tem gente que para se sobressair, se cerca de gente ruim. Então se sobressai dentre os ruins. Tem gente que para ir para frente, se cerca de gente boa. Eu prefiro ser o pior dentre os bons, mas eu quero estar do lado dos bons. Eu quero estar junto. E aconteceu uma coisa muito interessante quando eu fui fazer pós-doutor em Nebraska. Eu fui um doutor muito jovem e não amadureci o necessário. Quando eu fui fazer pós-doutor em Nebraska, eu já tinha aí 10 anos de doutorado, eu entrei numa sala de aula do professor Van Vleck, que era o cara da avaliação genética na época,
E eu não entendi nada que ele falou. Nada. 50 minutos eu saí de lá, ele falava num tal de bira. O único bira que eu conhecia era um veterinário lá de Piratininga, tá? E ele falava no bira, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ligava o bira. Quando eu fui olhar, o bira era o beta. O tal beta da equação. E eu não entendi nada que ele estava fazendo. Naquele dia eu tomei uma decisão. Eu tinha recebido uma carteirinha da universidade que dizia que eu era professor adjunto da Universidade de Nebraska. Eu falei, bom, eu estou na boa, sou professor adjunto aqui, então o meu currículo já tá de bom tamanho. Eu falei, eu tenho duas decisões, ou eu não vou fazer nada, vou enrolar aqui, ficar 1 ano ou 2 aqui enrolando, ou eu vou mergulhar e vou saber quem que é esse bira e vou ensinar esse danado desse bira para os outros. E fiz 7 disciplinas, eu não precisava ter feito nenhuma. No dia que eu vim embora, eu te dei um seminário e esses caras todos estavam lá, os velhos da história do melhoramento estavam todos lá. E foi muito gratificante eu chegar onde eu cheguei. Mas foi porque naquele momento eu decidi, rapaz, eu sou nada, eu sou ninguém, absolutamente ninguém, eu não sei nada, e agora eu vou aprender. Então eu comecei a andar entre os bons, e acho que deu certo. Isso aí tem uma outra frase que eu gosto muito, que tem a ver também com esse projeto nosso, que é, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Né? Muito bom. E é muito isso, né? Tipo, de você estava num ambiente que você podia falar, não, eu estou aqui garantido, eu vou tocar banho-maria, vou botar na banguela, ou então eu vou, né? É isso aí. Eu vou aproveitar para aprender, para andar mais, para ir mais longe, né? É isso aí. Gostei dessa também. Isso é uma coisa bacana. Agora, você tem esse network muito bom, inclusive fora do Brasil, conhece muita gente. Quando a gente estava falando antes da entrevista aqui sobre as viagens técnicas do Beef Point para fora do Brasil, já me deu um monte de dicas para viagens da Califórnia que a gente vai preparar para o segundo semestre. Mas o que você olha quando você vai escolher ou recomendar uma universidade para alguém fazer um curso no exterior? Aí eu olho para o sujeito que vai receber lá, sem a menor dúvida. E os gringos, né, os americanos e os europeus, são extremamente especializados. Então eu vejo o que você quer e vou atrás das pessoas. Aconteceu uma coisa muito interessante uns anos atrás. 2 alunas de engenharia de alimentos vieram falar comigo. Professor, eu quero que o senhor arrume um estágio para mim com desenvolvimento de produto nos Estados Unidos. Cantaram um pouquinho. Eu sou um homem de genética de boi, não tem nada a ver com isso. Não, eu quero trabalhar com desenvolvimento de produtos lácteos. As duas queriam isso. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou saber isso? Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as universidades que a USP tem convênio. Pegamos lá um monte. Vocês agora sentem... Aplicou o método científico no negócio. Exatamente. Processo. Sentem e descubram as pessoas que nessas N universidades desenvolvem o que vocês querem. Que mais publicam trabalho, nessa área. Quem são os papas aí nesse assunto? Conclusão da história. Eu arrumei estágio para as 2 meninas com uma pesquisadora, não lembro onde foi, acho que foi Missouri, não lembro. Mississippi. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Essa mulher se tornou minha amiga, conversamos um monte. Que legal. As meninas, uma delas voltou para os Estados Unidos e casou lá, acertando na mosca, ou seja, elas foram trabalhar no desenvolvimento de um tal de um iogurte lá com não sei o que e tal, que era exatamente o que queriam. Então, eu acho que isso pesa. Lá para fora você não vai procurar generalista que você não vai achar, não. Muito bacana isso, porque você usar um método de trabalho, né, para descobrir o que você quer, e isso é uma das coisas também que muita gente não acredita, é que as coisas estão fáceis, assim, tá? Para quem se dá o trabalho, para quem vai atrás, para quem faz o que precisa ser feito, né? Tipo, você nunca tinha ouvido falar quem era especialista em desenvolvimento de produtos lácteos e fez o dever de casa e provavelmente quando você faz... A minha visão é o seguinte, quando você faz o dever de casa e você contata essa pesquisadora lá no Mississippi, mas você fez o dever de casa, ela vai te receber bem pra caramba, porque ela também quer conhecer pessoas novas, ela também quer receber estagiários bons, ela também está atrás de pessoas que têm o fit, né, com que ela está procurando e esperando. Né? E você que está programando viagens, tem uma coisa interessante. Quando você já fez um contato com um pesquisador de uma universidade, ou um fazendeiro, ou um dono, um gerente de confinamento, seja o que for, e diz, eu estou indo aí com 40 pessoas que querem aprender o que você faz, você virou um hóspede super bem-vindo. Todo mundo gosta de aprender a apresentar o que faz. Né? Então, eu acho que é muito isso mesmo. Se você faz o contato, a coisa muda completamente. Isso é verdade. A gente tem sido muito bem recebido em todos os lugares que a gente vai, porque as pessoas
gostam de contar, de mostrar o que tem feito e, né, e tudo mais. Agora eu queria te perguntar o seguinte, para pecuarista, para técnico, né, zootecnista, agrônomo, veterinário, que não vai fazer pós-graduação em melhoramento, mas trabalha com melhoramento, o que você recomenda para a pessoa aprender sobre melhoramento, ficar profissional em melhoramento, ficar cada vez mais capaz? Quais são os hábitos de um pecuarista ou de um técnico que quer ficar melhor em melhoramento, que vai levar esse cara para frente? Bom, essa pergunta é muito fácil para responder. Seja você um pecuarista, seja você um agrônomo, veterinário, zootecnista, técnico agrícola, qualquer gerente de fazenda sem nenhuma formação específica, e quer aumentar a produtividade, vá aprender a interpretar as informações de programas de avaliação genética. Não tem nada complicado. Tem que aprender a ler o sumário. Aprenda a ler aquilo e entender para vocês. E outra coisa, estude muito bem o seu negócio, o seu ambiente, né? Para saber o que você pode produzir ali. E aplique o conhecimento que você adquiriu estudando interpretação do sumário e estudando relação do seu ambiente com a produção que você está pretendendo, e aplique com perfeição isso. Ou seja, treine, compra de material genético, seja novilha de reposição, seja embrião, sêmen, transferência de embrião, etc. São compras absolutamente técnicas. Eu escutei uma coisa sábado passado que me aterrorizou. O sujeito tinha 13% de perda embrionária, quer dizer, depois do diagnóstico de gestação, e a vaca não paria no fim, na fazenda dele. Ele passou a vacinar contra doenças reprodutivas, caiu para 7%. Depois vacinou de novo, caiu para 5%. Depois parou de comprar novilha de reposição, caiu para 1%. Ou seja, a gente não esquece, né, que comprando material fora, a gente está trazendo doença para dentro de casa, né? E doenças silenciosas. Risco, pelo menos, né? Não, traz doença mesmo, porque ninguém está preocupado em fazer diagnóstico de doença reprodutiva quando compra novilha para dentro de casa. Faça as suas novilhas de reposição dentro de casa, mas faça sabendo o que você quer. Ah, eu não sei. Então procure alguém que sabe para te ensinar. Treine, né? Aí dicas de curso para vocês, interpretando sumários, né? Façam esses cursos em casa. Façam seus cursos em casa, liga a parabólica, liga do computador, todo mundo tem isso hoje. E aprenda aquilo. Não deixe os vendedores de material genético, seja FIV, TE, SEME, etc e tal, te enrolar, né? Aprenda aquilo e cobre deles informações precisas. Eu indico touro todo ano. E eu brigo com as centrais todo ano. Porque eles indicam um monte de coisa que não serve. Mas também não serve para mim, pode servir para os outros, né? Então depende do meu objetivo também. Você é uma pessoa que já formou muita gente, né? Muita gente já aprendeu com você. E a gente aprende também não só com os acertos, mas com os erros. O que você tem visto aí que são os erros mais comuns dos profissionais? Eu vou usar um negócio que você falou agora há pouco. Não seja bonzinho, não. Pegue pesado com todos os seus formandos, né, os seus orientados. Por quê? Se você pegar pesado, eles vão reagir. Ninguém é idiota, tá? Ou explana e cai fora, ou reage e corre atrás. Toda vez que eu fui bonzinho, eu quebrei a cara. Não é questão de ser mal, é questão de você exigir, cobrar o potencial das pessoas. As pessoas ficaram muito preguiçosas nos dias de hoje. E as pessoas têm que se tornar o que elas podem ser, né? Elas têm que conquistar o que elas querem ser. Tudo que é muito fácil não tem valor. Então, a hora que você cobra das pessoas, essas pessoas começam a conquistar aquele espaço e aquele conhecimento. Então, nós já orientamos lá em Pirassununga, sei lá, mais de 50 mestres e doutores, sei lá quantos estagiários de iniciação científica e tal. Os que nós fomos bonzinhos, a gente fez bobagem, tá? Os que nós pegamos pesado, esses se tornaram professores, se tornaram orientadores. Eu já tenho ex-aluno, professor titular, ex-aluno com um monte de orientado, ou seja, isso é muito bom. Tá? Muito bom, isso é uma métrica de sucesso, né? É uma métrica muito importante para o seu sucesso, tá? Isso é uma outra coisa, né? Ou seja, vamos avaliar a produção científica do cara. Tem dois tipos de produção científica. A numérica, né? E aquela que tem algum impacto, tá? Hoje existe um negócio chamado fator H, que é um fator que mede o impacto das suas publicações no nível mundial. Então, se você pega um professor com 100 trabalhos, que tem um índice H baixinho, de 4, 5... Você tem que publicar um trabalho que mude o mundo, né? Exatamente. Então, você tem que olhar o impacto que teve aquela pesquisa. Isso é uma outra maneira de selecionar seus orientadores.
Só que os multi-estrela também são complicados para trabalhar. Com certeza. Fala uma coisa, no que você é melhor? Qual que é o seu ponto forte? Qual que é a sua melhor qualidade? O que é o pulo do gato do professor Bento? Comer bem. E estar de bem com a vida, isso é importante, tá? Como eu sou uma pessoa muito autêntica, que não engole muito sapo, eu respondo para quem quer que seja o que eu achar que deve ser respondido, isso me custa muito caro. E eu sou muito bravo, mas eu faço uma força brutal para estar um cara de bem com a vida, e todo dia eu tenho que produzir alguma coisa boa. Que nem... Todo dia você tem que entregar um fruto bom. Eu tenho que entregar um fruto. Eu sou um leão, ou seja, todo dia que eu acordo, eu olho para cima e falo, hoje eu tenho que começar a correr, porque eu tenho que ganhar meu dia hoje. Não posso ficar um dia parado, não. Então, trabalhar é uma das minhas virtudes, eu trabalho muito e tento ser focado. Nem sempre é possível, porque como eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes não dá para focar direito. Mas quando eu não foco, eu fico muito frustrado. Focar e trabalhar, ou seja, nós precisamos ser sérios, todos temos que ser sérios. E não soltar coisa errada, não mentir, não se queimar no mundo e no mercado. Tem algum erro que você gostaria de compartilhar que foi um aprendizado para você? Não, confessar em público os nossos defeitos não é uma coisa muito agradável. Mas eu acho que tem sim, é essa coisa de falta de foco, né? Toda vez que eu desviei muito das coisas que eu estava querendo, eu me perdi. Né? Então é melhor você ser focado numa coisa e fazer bem feito, e ser respeitado. Acho que esse é a maior métrica, é o respeito que a sociedade, que o meio produtivo tem por você. Você vai bem. Eu cometi um erro, sim, muito sério, né? Eu trabalhei demais a vida toda. E não dei à minha família a minha atenção necessária. Isso foi um erro muito sério. Depois de mais velho um pouco, eu comecei a corrigir isso e deixei de conviver com os meus pais, que foi no fim da vida deles eu fiquei muito próximo deles e senti que eu devia ter aproveitado mais. Então os valores familiares são os que te dão estrutura no frigir dos ovos, né? Então eu dei pouca importância para minha família durante muito tempo. Hoje sou muito ligado a eles. Mas isso me causou problemas. Que bacana ouvir isso de você, assim, que esse é um aprendizado que é cada vez mais importante você ter esse balanço entre vida, né? Tipo, conseguir ser profissional, ser competente, trabalhar, computar as coisas, e vou ouvir isso como lição para mim, viu? Porque eu se deixar pender, eu sempre pende pro lado do trabalho e a família que sofre, e a gente estava até falando isso aqui antes, né? Tipo, para morrer basta estar vivo, né? Então tem que aproveitar, tem que fazer as coisas com responsabilidade em todos os sentidos, e a pior coisa que tem é você olhar daqui a 10 anos e você se arrepender de uma coisa que você fez, né, lá atrás. Então, aconteceu uma coisa comigo recentemente, né? Eu me separei da minha companheira de 10 anos, muito por causa de excesso de trabalho. Mas ela aprendeu isso, exatamente a mesma coisa, ela está agindo exatamente dessa maneira, e eu falei com ela ainda esses dias, prisa no breque, não faça as coisas erradas do jeito que eu fiz, valorize um pouco mais você, foque nas suas coisas, seja mais produtiva nas suas coisas importantes, deixa as menos importantes de lado, né? O foco na gente é importante, eu não dei muita atenção para mim também, eu deixei a minha saúde esculhambar e não devia ter feito isso. Bom, o nosso foco principal aí do Agrotalento é que a gente acredita que tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente com capacidade, com potencial, muita gente indo atrás, cada vez melhorando mais, cada vez... E a gente a gente está construindo aí essa ferramenta, essa plataforma para ajudar as pessoas a serem melhores cada vez mais. Então, nesse sentido, assim, que mensagem final para a gente encerrar nossa conversa aqui, que eu adorei, né? Muito bom aprender com você. Que mensagem final você dá aí para... Pensa aí em pessoas aí com 25 a 45 anos, são na metade da sua carreira ainda, na primeira metade, pessoas de alto potencial, que recado que você gostaria de deixar para esse pessoal? Alguns. Primeiro, sejam honestos. Segundo, cuidem da sua saúde. Terceiro, cuide da sua família. Quarto, profissionalmente, foque e faça muito bem feito alguma coisa. Para isso, você precisa estudar, você precisa aprender. Tenha você escolaridade A, B ou C, tanto importa, você tem que saber o que você está fazendo, né? No nosso meio de pecuária, tem muita gente que faz um monte de coisa sem saber.
Então, simplifique tua vida, mas seja muito bom em todas essas coisas. Cuidando de você, da saúde, da família e da sua vida profissional. Professor Bento, muito obrigado. A gente teve a satisfação de conversar aqui com José Bento Ferraz, professor da USP, e aprender um pouco da trajetória de carreira dele. Eu queria convidar você, que está assistindo esse vídeo, a comentar embaixo do vídeo, deixar seu recado, deixar sua pergunta, deixar sua mensagem, nem que seja para dar os parabéns aí o professor Bento no dia 30 de maio de 2014, que ele está completando 60 anos. Porque o AgroTalento, o objetivo é que a gente possa cada vez mais aprender, melhorar e ir para frente como pessoas que querem avançar, que querem contribuir para o Brasil, que querem fazer uma pecuária cada vez melhor. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.